lá, todo mundo está com o código de normas na mão e a tabela que a gente passou no grupo da tabela de emolumentos já com o repasse do FRJ e FRC. A gente sabe que é muito importante a gente ter uma padronização do entendimento e da cobrança dos atos no protesto. Isso em todas as atribuições. Eu sei que eu estou falando com muitos cartórios aqui que são ofícios únicos. Então, assim, quando a gente fala de ofício único, a gente tem vários cartórios dentro de um só. Hoje a gente vai falar sobre o tabelionato de protesto, que tem como atribuição essa atividade, que é a atividade que a gente fala, a atividade do protesto, né? O protesto. Eu vou explicar as fases do protesto, vou explicar como é que a gente vai utilizar o selo certinho em cada um, como é que a gente cobra e vou tentar passar algumas informações relevantes para vocês. Hoje eu não vou entrar, eu sei que o doutor Leandro falou rapidamente no provimento 86 e 87, que foram provimentos que vieram com a postergação nacional, dependendo do apresentante. Hoje, nós não podemos cobrar no início como é que era o protesto antes. O credor vinha no cartório ou mandava pela plataforma e já tinha que adiantar as custas. Houve uma normativa federal que determinou que, em alguns casos, que amanhã o doutor Trigueiro vai esclarecer com mais propriedade para vocês, determinados títulos já têm que entrar postergados. O que significa postergados? Você não vai receber do credor no início, você vai receber ao final pelo devedor via de regra. Então, amanhã ele vai adentrar nesse assunto, mas eu estou só pincelando isso porque quando eu vou tratar com vocês os selos, e eu vou sempre falar, se for título postergado, esse é o selo. Se não for título postergado, esse é o selo. Então, só para a gente ter esse entendimento, tá? Vamos lá. Vou começar falando básico, assim. Vou tentar adotar uma linguagem bem didática. Hoje a gente vai começar com aquele beabá, mas eu entendo que é super importante para a gente conseguir galgar os passos ao longo desse programa de capacitação que é para tabeliães e todos os profissionais que estão envolvidos com isso. O que é o protesto, né? O protesto é aquele ato formal e público, porque é exercido por um tabelião, que se destina a comprovar a inadimplência de um determinado título ou documento. O que significa isso? Inadimplência é uma dívida. Então, alguém tem um crédito para receber, alguém está em dívida comigo, eu tenho o direito de ir protestar, ir até um cartório de protesto ou enviar por meio das plataformas aquele título ou documento que expresse um crédito ou uma dívida, dependendo do ponto de vista. Para o credor é um crédito, para o devedor é um débito, né? Então, é o ato que se destina a comprovar essa inadimplência de uma determinada pessoa, que pode ser física ou jurídica. Então, quando a pessoa procura esse cartório, o tabelionato de protesto, ou o cartório, como as pessoas gostam de falar, para registrar uma dívida não paga, ela está realizando o protesto daquele determinado título, ela está indo atrás do protesto, né? O protesto, ele tem finalidades e efeitos específicos. Quais são? Provar documentalmente que alguém está em débito com você e você acaba forçando aquela pessoa a pagar a dívida, pois ele passa a ter uma série de problemas, porque esse nome, esse título, na verdade, a gente sempre fala assim, a pessoa foi protestada, fulano está protestado, mas a verdade é que a gente protesta o título, e no título você vai ter o nome do devedor ou devedores, e mais para frente eu vou falar isso. Então, o correto é a gente falar que é o protesto do título. Então, quando você protesta, você prova documentalmente aquela dívida e você força aquele devedor a pagar, porque ele vai ter uma série de problemas, né? Então, prova publicamente, porque nossa atividade é pública, delegada pelo Estado, ou seja, o Estado passa para os tabeliães do protesto essa atividade que é pública. É diferente do Serasa, por exemplo, porque o Serasa não é uma atividade pública, o Serasa é uma empresa privada que realiza um determinado serviço que muitas pessoas confundem com protesto, mas não é protesto. O protesto, ele tem muitos efeitos jurídicos, além do Serasa e do Boa Vista ou do Birose, enfim. Aí eu queria ver com vocês o artigo 389 do Código de Normas. Queria que vocês pegassem o artigo 389, que tem alguns artigos que eu separei como importantes para a gente dar uma lida, tá? O 389, ele diz que os títulos e outros documentos de dívida poderão ser levados a protesto
para a prova e publicidade da inadimplência, que é o débito. Aí vai mais um pouquinho para a fixação do termo inicial dos encargos, quando não houver prazo assinado, para interromper o prazo de prescrição e para fins falimentares. Então, por que eu estou lendo isso aqui? Porque se não há um determinado prazo que já venha consignado, o protesto é que determina o termo inicial, a data inicial que vão correr encargos, juros, correção e etc. Tá? O parágrafo primeiro desse mesmo artigo diz que são outros documentos de dívida, qualquer documento que expresse uma obrigação pecuniária, sendo de inteira responsabilidade do apresentante a indicação do valor a protestar, devendo o tabelião de protesto examinar apenas os caracteres formais do documento. Por que eu trouxe esse artigo? Porque o protesto, as leis que regem o protesto, elas dão uma responsabilidade imensa para o apresentante, inclusive do que ele indica. E hoje em dia, o protesto por indicação, ele é a regra. O que é o protesto por indicação? Indicação é que você pode indicar pela plataforma, isso veio primeiro com as duplicatas e hoje em dia o provimento 87 estendeu a questão da indicação. Hoje em dia, a mera indicação por parte do apresentante dos elementos formais possibilitam uma pessoa levar aquele débito a fim de protestar. Então, a responsabilidade é do apresentante. Também é de responsabilidade do apresentante o conteúdo dos dados fornecidos aos tabelionatos de títulos, aqui falando das CDAs, lá no 390, parágrafo 2º, e no 397 do Código de Normas, eles falam que no ato da apresentação do título ou documento de dívida, o apresentante declarará expressamente, sob sua exclusiva responsabilidade, aí tem no inciso 3º, o valor a ser protestado. Caso não corresponda ao valor nominal do título ou documento de dívida, deverá ser acompanhado de um demonstrativo do montante indicado do protesto. Por que eu estou falando dessa questão? Há uns 15 dias atrás, mais ou menos, conversando com um colega sobre essa situação, o que acontece? Às vezes você recebe o título para protesto, ou no balcão, ou pela CRA, ou agora pela Semprot também, que você também pode receber, e o valor que está no título é um, mas o apresentante indica outro. E ele pode fazer isso, porque a responsabilidade é dele. A lei deixa ele fazer isso. O tabelião pode exigir que ele apresente uma planilha, indicando quais são, o que é juros, o que é correção monetária. É só fornecer essa tabela, essa planilha, para que ele preencha. Então, muitas vezes, o valor do título não corresponde com o valor que a pessoa leva a protesto, porque isso é responsabilidade do apresentante. O que você pode, enquanto tabelião, enquanto colaborador que está representando o tabelião, é exigir essa planilha. Ah, mas se for pela CRA, como é que faz? Você tem um campo lá que a gente vai falar no campo da CRA, que você pode anexar lá a nota devolutiva exigindo isso, se tiver a critério do tabelião que ele deva exigir isso, tá? Então, muitas vezes o valor não bate, mas isso não é problema, porque é responsabilidade do apresentante e ele pode indicar um valor a maior, onde ele já entende ali que tem juros, correção monetária, enfim. O artigo 19 da 9492, que é a lei federal, que eu pedi para vocês separarem também, e não precisa se preocupar com isso agora, que eu vou ler bem devagarzinho, ele fala que o pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no tabelionato competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas. Então, mais uma vez aqui, a declaração do apresentante nesse valor, tomando a importância aqui. Então, muitas vezes não vai bater o valor do título com o valor que a pessoa está querendo protestar. Em relação ao protesto por indicação, que a gente falou várias vezes, que é a regra agora... Por isso que não dá para deixar o microfone aberto, tá vendo? Porque senão fica um fuzuê. Bom, o protesto por indicação, a Lei 9492, ela falava já que nas duplicatas é de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo dos tabeliães a instrumentalização das mesmas, que é o protesto por indicação. Você pode não ter um instrumento em mãos, mas você pode indicar os dados do título
e a lei já aceita isso. Por isso, o protesto por indicação. O provimento 87, que é do ano passado, do CNJ, no seu parágrafo 2º, ele estendeu a indicação, a mera indicação, se você não tiver o documento em si para protestar, mas ele estendeu essa regra da mera indicação para todos os títulos ou documento de dívida, dizendo que podem ser apresentados mediante simples indicação do apresentante, então, artigo 2º, parágrafo 1º, desde que realizados exclusivamente por meio eletrônico, segundo os requisitos de CP Brasil, ou outro meio disponibilizado seguro, e lá embaixo ele diz assim, com a declaração do apresentante feita sob as penas da lei, de que a dívida foi regularmente constituída e que os documentos originais ou cópias autenticadas, comprobatórias daquela causa que ensejou a apresentação para protesto, são mantidos em seu poder, comprometendo-se a exibi-los sempre que exigido. O Eleandro disponibilizou no grupo esse formulário. Então, se a pessoa quiser fazer um protesto só por indicação, sem apresentar o título, ela pode? Pode. Ela pode, se ela firmar essa declaração aqui. Aí, Jefferson, eu queria compartilhar, não quero nem compartilhar na tela, eu queria colocar no grupo isso, eu vou colocar essa declaração, que já foi compartilhada há um tempo atrás, pelo doutor Eleandro, e eu acho importante todos terem isso, entenderem isso, que muitas vezes você não tem o título, mas o protesto é por indicação, então tá ok, desde que tenha essa afirmação dos tabeliães. Deixa eu passar aqui para vocês. E, doutora, eu já tinha o documento aqui, se a senhora quiser, a senhora pode ir falando que eu vou compartilhar lá no grupo. Como é que é? Eu estou com o documento aqui, se a senhora quiser, pode continuar que eu compartilho lá no grupo. É esse formulário aqui, Jefferson, que eu estou falando aqui. Não, é o formulário. Pode ser, né? Eu passei no teu lado, tá? Esse formulário aí, que é um modelo que o doutor Leandro usa no cartório dele, é o que vocês podem usar também aí, só adaptar, tá bom? Bom, eu queria dar esse apanhado geral e eu vou entrar nas fases do protesto agora. A gente vai usar bastante a tabela e o código de normas, tá? Quando o título chega no cartório, então a primeira fase que a gente vai ter é o apontamento, né? Que é o ato 152 da tabela de protesto. Então, o título chega no cartório, ele pode chegar no seu balcão, ele pode chegar pela CRA, ele pode chegar pela Semprote. A maioria chega pela CRA. Mas, se alguém vier até o seu balcão, você vai receber. Então, o ato é o 152 da tabela. O que é isso? Você vai protocolizar, vai receber um número de apontamento. No meu caso aqui no cartório, a gente divide todos os processos pelo número do apontamento, como se fosse um número de um processo mesmo. Então, sei lá, apontamento 1520. Aí lá eu arquivo tudo referente ao processo 1520. Então, teve a digitalização, a intimação, o protesto, o cancelamento do protesto, ou foi retirada, ou qualquer coisa. Eu vou anexando e divido pelo número do apontamento, tá? Daí eu vou formando processos. É só uma dica, mas eu sei que tem pessoas que dividem pelo ato, né? Bom, a primeira fase, então, do título, quando chega no cartório, é o apontamento, que é o ato 152 da tabela de protesto. E qual que é o selo que usa? Qual que é o selo que usa no apontamento? Vai depender se o teu título ele é postergado, que é esse que a nova normativa trouxe, que é o provimento 87, que o doutor Trigueiro vai explicar melhor amanhã, ou se ele não é um título postergado. Se ele não é um título postergado, ele é o tratamento que vocês sempre tiveram no cartório, já recebe logo do credor, entendeu? Mas se ele não for um título normal, ou seja, ele é um título postergado, você vai receber aquele título e não vai receber nada ainda pelo trabalho que você está fazendo. Então, para isso, você vai usar, apontamento, você vai usar o selo, que é o selo da postergação, o selo postergado. Se o título for postergado, qual é o valor desse ato de apontamento, que é o ato 152 da tabela? Se vocês pegarem essa tabela que a gente compartilhou com todos vocês, a gente já colocou o valor do FRJ e o FRC. Por que colocamos isso? Vocês lembram, ano passado, quando vieram os provimentos 86 e 87, para o tabelionato de protesto, está autorizado o repasse das taxas.
Então, para este caso, para esta atribuição, nós podemos repassar o FRJ e FRC. Isso foi um sistema de compensação justamente pela postergação universal. Por quê? A postergação universal, nós sabemos que se o cliente não volta, se o devedor não vem pagar, a gente trabalha de graça, não é isso? A gente precisa que o devedor venha ou pagar no trido, que é o pagamento, ou a gente precisa que ele venha cancelar o protesto, porque senão a gente não recebe. Então, existem muitos casos que a pessoa faz tudo, aí protesta e a gente faz tudo de graça, e infelizmente, em alguns casos, o devedor não volta para quitar aquilo. Então, por isso que foi dado o FRJ e o FRC, as taxas podem ser repassadas no caso do protesto. Então, voltando à nossa tabela, o apontamento é o ato 152, que é 28 e 20, de acordo com a nossa lei de emolumentos do Estado do Pará. Só que quando você repassa 15% do FRJ e 2,5% do FRC, esse valor fica 33,13, e aí você tem que somar o que nisso aí? 0,85, que é o selo, se for um selo geral, se for se o título não for postergado, você soma 0,85 do selo geral. E se você tiver ISS no seu município, e no seu município tiver uma lei que autoriza o repasse do ISS para, no caso aí, o apresentante, você vai poder ainda acrescentar o ISS. Mas eu sei que são poucos municípios que podem repassar o ISS no estado. Então, em regra, no ato do apontamento, você vai colocar, se não for título postergado, você vai colocar um selo geral para o apontamento, que é 33,13, já com FRJ e FRC, de acordo com a tabela, mais 0,85, que é o valor do selo geral, vai dar quanto isso? 33,98. Se você não tiver ISS. Se você tiver ISS e a lei do seu município autorizar o repasse, você pode acrescentar o ISS também, tá? Isso é o caso de você ter um título normal, que você já pode cobrar. Se você não pode cobrar porque ele se encaixa num título postergado, você vai selar o ato de apontamento com o quê? Com selo postergação. O que é o selo postergação? Você só vai pagar aquele selo se um dia você receber. Então, é tudo zerado. Não cobra nada, tá? Então, depende. Qual selo que eu vou usar no apontamento? Depende. Você tem que ver. A primeira coisa, quando chegar o título, você tem que ver se é postergado ou não é. Tá entendido isso? Se puder, eu tô me fazendo clara, porque tá certo. Então tá bom. Pessoal, eu sei que muitos de vocês têm sistema. E eu sei que, pelo menos foi o que me disseram quando a gente assumiu, que a antiga gestão dizia que vocês tinham que fazer a geração dos selos por ciclo do protesto, né? Então, quando a gente assumiu, a gente teve uma reunião com a corregedoria e tudo mais, e ela disse que os selos, eles devem ser emitidos por ato. Então, fez o apontamento, gera um selo. Fez a digitalização, vai um selo. Fez a intimação normal, vai um selo. Teve que intimar por edital, vai outro selo. Protestou, outro selo. Cancelou, outro selo. Então, cada ato do protesto corresponde um selo. Isso é regra para toda a atribuição. Para cada serviço que o tabelião ou o registrador realizar em sua serventia, para cada serviço, um selo. Então, apontou, você tem que saber qual que é o selo que vai no apontamento. Aí você tem que verificar. O título é postergado, selo postergação. O título não é postergado, selo geral. Tá ok? Tá ok o valor? Beleza. Qual é o próximo passo? Nós temos um ato na nossa tabela, que eu sei que não é todo mundo que utiliza esse ato, que é o da digitalização. Digitalização ou microfilmagem. Ele é o ato 180 da nossa tabela, que é o que é a digitalização? Enquanto o apontamento é o ato de você protocolar, né, o título e gerar um número, a digitalização é justamente você digitalizar tudo que venha para você protestar aquele título. Então, chegou o título, você digitaliza, vai vir uma carta de anuência, você vai digitalizar, vai vir a intimação, vai digitalizar, um instrumento de protesto, vai digitalizar. Isso é a digitalização. É um serviço que nós tabeliães fazemos e nós cobramos por ele. Então, a digitalização é um ato da tabela
É o ato 180 da tabela. E aí é a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo. Se você começou, o título era postergado, continua usando o selo postergado. Então, mais um título, mais um selo para esse ato, mais um selo postergado. Tudo zerado. O título não é postergado, vai o selo geral. E qual é o valor desse ato na tabela? Ele é 20,79, já com FRJ e FRC, conforme a nossa tabela que está compartilhada na tela, mais 0,85, que é o valor do selo geral, ele dá 21,64. Se você tiver ISS no seu município e puder repassar o usuário, mais o ISS, tá? Então, é o ato... Beleza, pessoal? Depois da digitalização, só uma coisa, eu já conversei com alguns tabeliães que faziam assim, para cada digitalização, cobrava digitalização de novo. Então, digitalizou o título, cobra lá na frente, cobrou de novo digitalização, não existe isso. Você cobra digitalização uma vez só, tá? Cobrou, eu cobro aqui, eu gero a digitalização, logo é o meu segundo ato, apontei e digitalizei. E tudo que vier ao longo da fase daquele título, eu vou sempre estar digitalizando, mas só se cobra a digitalização uma única vez, tá? Beleza. Depois da digitalização, qual é a próxima fase do protesto, do título, né? A gente vai para a intimação do devedor, que é o ato 162 da tabela, se vocês pegarem aí, ato 162. A intimação normal é a carta protocolada, tá? A intimação ela é remetida pelo tabelião de protesto para o endereço do devedor fornecido pelo apresentante. Novamente, olha a responsabilidade do apresentante aí. Ele indica valor, ele indica o endereço, é tudo indicado pelo apresentante. Considerando-se cumprida essa intimação, quando comprovada a sua entrega nesse endereço que foi indicado, ainda que o recebedor seja a pessoa diversa do intimado. Isso é muito importante a gente ter em mente. Então, você intimou o devedor para o protesto, você considera que você intimou se você tem como comprovar que foi entregue naquele endereço. Não interessa se é o devedor ou não que recebeu, tá? Bem, qual é o ato que vai na intimação? É a mesma coisa, gente. Vocês pegam o ato 162 da tabela, sempre vai ser ou é o selo geral, se o título não for postergado, ou é o selo postergação, se o título for postergado. Qual que é o valor da intimação hoje aqui no Pará? Já com os repasses do FRJ e FRC, conforme a nossa tabela, 41,36. Eu somei esses valores. Se estiver errado... Não, somei não, já está aí, né, o total. 41,36, mais 0,85, que é o valor do selo. Ah, eu somei isso. Dá 42,21. Se tiver o ISS no município, aí vocês repassam também o ISS, se puder repassar no seu município. Aqui em Monte Alegre, a gente tem uma lei municipal que autoriza a gente repassar o ISS. Então, a minha intimação aqui, ela fica um valor um pouco diferente da de vocês, porque eu tenho ainda o ISS para repassar. Mas a maioria dos municípios, eu sei que não tem. A gente fez um levantamento um tempo desse. Então, é só 41,36 mais o valor do selo, tá? 0,85. Selo geral, se não for postergado, se for postergado, é o selo postergação, que não se cobra nada, né? Intimação por edital. Aí você intimou normal, não deu certo. Quando que você vai utilizar a intimação por edital? Tá lá no 421 do Código de Normas. Se vocês puderem abrir, o 421 do Código de Normas diz o seguinte: a intimação por edital será feita nas seguintes hipóteses. Se a pessoa indicada para aceitar, devolver ou pagar for desconhecida, localização incerta, ignorada ou inacessível, ou ainda for residente ou domiciliado fora da competência do tabelionato. 2. Se ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante, então chegou lá, a pessoa se nega, não sei o que, se negou, você não vai pegar a pessoa e vai falar, recebe isso aqui, né? Não vai fazer isso. Você vai intimar por edital. E se por outro motivo for frustrada a tentativa de intimação postal ou por portador. Então, esses são os casos da intimação por edital. Quanto é a intimação por edital no Pará e qual é o selo que eu uso? O mesmo raciocínio. Se o teu título ele for postergado, você vai usar o selo postergado, não tem valor nenhum agora. Se for
o título normal, você vai usar o selo geral. O ato da intimação por edital hoje, já com o repasse, é R$ 164,73, mais o selo geral, que é 0,85 centavos, dá R$ 165,58. Beleza. Intimou por edital, ato 164 da tabela, o valor é esse que eu acabei de falar. Se você tiver ISS e lei aí que autorize, você repassa, tá? Bom, o que vem agora? Após a intimação do protesto, a gente tem que contar 3 dias úteis, não é isso? Que é o trido legal que a gente fala. Intimou, você conta 3 dias e dependendo do que ocorrer nesse prazo de 3 dias, nós vamos ter algumas possibilidades. Então, o título entrou, você apontou, digitalizou, intimou. E agora, o que vem? Temos várias possibilidades. Pode ocorrer a desistência ou retirada do título, pode ocorrer a sustação do protesto, pode ocorrer o contraprotesto, pode ocorrer o pagamento nutrido, e não ocorrendo nenhuma dessas hipóteses, aí que nós vamos chegar ao protesto. Então, agora, como a minha palestra tem a ver com as fases, eu vou falar de cada uma dessas fases, vou conceituar, diferenciar e já vou comparar o que é sustação do protesto, o que é contraprotesto e o que é suspensão dos efeitos do protesto. Tá? Então, intimou, pode ocorrer desistência, sustação, contraprotesto ou pagamento. Não ocorrendo nenhuma dessas, aí que vai para o protesto. Esses 3 dias que a gente conta, o nosso código de normas, ele fala lá no 425, eu queria muito que vocês pegassem esse artigo, porque ele é bem claro. Ele fala 2 coisas importantes em relação a essa questão aqui. O 425 fala o seguinte, que se você recebeu uma pluralidade de devedores, então você recebeu um título, e esse título ele tem o devedor principal, mas ele tem também um devedor solidário, ou ele tem um avalista, enfim, vem lá escrito no título. Se você observar, se começar a olhar os títulos direitinho, você tem esses dados. Então, se tiver mais de um devedor, pluralidade de devedores, aqui é o solidário, o avalista, o fiador, dependendo do caso, se não tiver benefício de ordem, a última intimação é que vai fixar o início dos 3 dias. Porque se você tem um título e você tem 2 devedores para intimar, um você conseguiu intimar hoje, o outro você conseguiu intimar só amanhã. Você vai contar separados os 3 dias? Não. Você vai contar os 3 dias a partir da última intimação, do último devedor, tá? Porque o protesto não é da pessoa, ele é do título. Então, a gente tem que ter um prazo único. Então, é importante isso. Havendo pluralidade de devedores, esses 3 dias começam a contar da última intimação que você conseguiu fazer, tá? Aí, o 410 do Código de Normas fala assim, o prazo de 3 dias para o pagamento, aceite, devolução ou manifestação será contado da intimação do devedor, quando esta houver sido entregue ao portador ou por carta, e da publicação da intimação do edital. Isso é muito importante porque a gente tem uma diferença, assim, de alguns códigos de normas. Alguns falam que tem que contar os 3 dias desde o apontamento, e aqui no Pará, a gente tem esse regramento, os 3 dias úteis começam a contar da intimação que você conseguiu fazer. Então, se você intimou hoje, você vai começar a contar amanhã, porque o 411 fala que na contagem do prazo você exclui o dia do começo e inclui o do vencimento. Então, eu vou dar um exemplo. Entrou o título para protesto aqui no meu cartório. Saiu para intimação. Não conseguiu intimar hoje. Vai amanhã. Conseguiu intimar amanhã. Amanhã é dia 4. Dia 4. Que dia que eu vou começar a contar os 3 dias? Do dia 4? Não. Eu começo a contar do dia seguinte. Porque o 411 fala que na contagem dos 3 dias será excluído o dia do começo e incluído do vencimento. Então, se você intimou amanhã, você vai começar a contar os 3 dias úteis depois de amanhã. Entenderam? É bem importante isso aqui, porque a gente não pode errar nesses prazos, porque você pode ter problema. Se você contar errado, você vai contar os 3 dias errado, e você pode contar para menos. E o devedor pode entrar até com um processo contra você, entendeu? Então, é importante saber contar esses 3 dias, tá? Quem fala isso é o 410 e o 411 do Código de Normas. Beleza. Aí eu vou para outra fase, que é a desistência ou retirada. Eu falei que quando você faz a intimação,
falei como que você vai contar esses 3 dias, e falei que durante esses 3 dias que estão correndo, pode ocorrer várias coisas. A primeira coisa uma das coisas que podem acontecer é a desistência. Desistência que a gente também chama de retirada, é a mesma coisa. Desistência, retirada é sinônimo, é igual, é a mesma coisa. O que é isso? A desistência é justamente o apresentante desistir de levar aquele processo adiante. Então, por exemplo, ele pegou, sei lá, é a Equatorial, tem ou qualquer outra empresa que quis cobrar uma dívida. Mas aí o devedor foi atrás do credor antes de transcorrer esses 3 dias e pagou diretamente lá. Geralmente é por isso que eles desistem. Ele pagou direto lá. Aí o que o apresentante faz? Ele desiste daquele processo porque ele já recebeu. Ou por alguma razão que ele fez, sei lá, por qualquer razão, o apresentante desiste de ir à frente com aquele protesto. Isso é o ato de desistência ou retirada. É quando o apresentante, no decorrer desses 3 dias, ele desiste de levar aquela dívida a protesto, tá? O artigo 426 do Código de Normas diz que antes da lavratura do protesto, então antes da lavratura do protesto, nesses 3 dias que tem, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, pagos os demolumentos e demais despesas. Retirar aí, entenda-se, desistir daquilo ali. Então ele vai lá e diz, eu não quero mais protestar. Isso é a retirada ou desistência. Nesse ato, quando ocorre a retirada ou desistência, obrigatoriamente o apresentante ele vai ter que pagar os emolumentos. Mesmo se o título for postergado, nesse momento, como ele deu causa àquilo ali, ele vai ter que pagar. Por que eu estou falando isso? Porque, em regra, deixa eu beber água. Porque, em regra, com a postergação, se o título for postergado, qual é a regra? O credor, o apresentante, ele não paga nada. É um benefício que foi dado para ele. Quem vai pagar é só o devedor. Mas se ele desistir, se ele retirar, se ele desistir, ele deu causa àquilo, então ele tem que pagar os emolumentos naquela hora, tá? Então, aí nesse caso, desistência ou retirada, qual é a única possibilidade de selo? Só o selo geral, porque não tem como ir o selo postergado nisso aqui, porque nunca vai ser, você vai ter que receber por aquilo ali. Então, a desistência ou retirada, você vai usar um selo geral, tá? E que corresponde. Quando você olha na nossa tabela, você não tem o ato retirada ou desistência. Pode olhar, não tem esse nome lá. Mas qual que é o ato que você usa aqui na retirada ou desistência? Você olha na tabela, você vai olhar o ato do cancelamento do apontamento, que é o item 153 da tabela, que é justamente você cancelar aquele protocolo. Então, retirada ou desistência, o ato na tabela que você tem que procurar é o cancelamento do apontamento, que você vai usar o selo geral, que o valor desse serviço é R$ 20,79, de acordo com a tabela, mais 0,85, que vai dar R$ 21,64, tá? Lembrando, pessoal, que se o teu título tiver entrado ali como título postergado, esse é o momento que você vai cobrar tudo que você já fez. Então, você apontou, você digitalizou, você intimou e ele desistiu. Então, ele vai pagar a desistência, que é o cancelamento do apontamento, ato 153, vai colocar selo geral. Ele vai pagar a digitalização que você já tinha feito e não tinha cobrado, porque era ato postergado. Ele vai pagar a intimação que você fez e não tinha cobrado, porque era um título postergado. E ele vai pagar também o apontamento que você fez lá no início e não cobrou. Então, o raciocínio... Algum áudio aberto, Jefferson? Beleza. O raciocínio da postergação é esse. O credor entra, o apresentante entra com o título, não se paga nada. Mas no momento em que há o recebimento, você cobra tudo que você fez de graça até agora. E quais são os momentos que eu vou receber alguma coisa? Ou você recebe na retirada, que é o único caso que é o próprio apresentante que vai pagar, ou você recebe no pagamento, ou você recebe lá no cancelamento do protesto. Então, são 3 momentos que você pode receber.
Nesses 3 momentos que você, toda vez que você receber num título postergado, é o momento que você vai cobrar tudo que você praticou de graça até agora. Tá entendido? Vamos lá. Essa é a desistência ou retirada. Além da desistência ou retirada, nesses 3 dias, o que pode ocorrer? O que pode ocorrer ainda antes do protesto, né? Antes do ato do protesto, do registro do protesto? Pode ocorrer a sustação do protesto. Eu queria muita atenção de vocês nisso, porque tem muita confusão com a sustação do protesto, e com a suspensão dos efeitos do protesto, e também com o contraprotesto. Então, vou tentar explicar para vocês essas 3 coisas. Antes do protesto, se chegar, antes de você lavrar, antes de você registrar o protesto, se chegar uma ordem judicial na tua serventia, o que você tem em mãos é uma ordem judicial dizendo que há a sustação do protesto. O que isso significa? Significa que você não vai poder realizar aquele protesto. Isso é a sustação do protesto. Então, por exemplo, quando um devedor chega aqui no cartório e fala assim, olha, eu fui intimado, mas eu não devo isso, eu já paguei, eu não devo, você não pode protestar. E mostra lá para você a fatura, seja lá o que for. Você pode deixar de protestar? Não pode. Você não pode deixar de protestar. Você só vai poder deixar de protestar se ele te apresentar uma ordem judicial. Então, antes do protesto, se o devedor chegar na tua serventia dizendo que não, que pagou, que não deve, ou que por qualquer razão ele não deve aquilo, você tem que orientar ele a 2 coisas, a falar assim, ó, você precisa de uma ordem judicial para eu não protestar, porque a lei fala isso, porque senão eu vou ter que te protestar. E qual é a outra alternativa que você pode dar para ele? Você pode dar para ele uma alternativa do contraprotesto. O que é o contraprotesto? É uma defesa que ele apresenta por escrito, dizendo o porquê que ele não deve aquilo. Mas o contraprotesto tem o mesmo efeito da ordem judicial? Óbvio que não. A única coisa que pode impedir você de lavrar o protesto é a ordem judicial. A isso se dá o nome de sustação do protesto. O cara não conseguiu a ordem judicial, que é muito comum, porque o prazo é muito pouco, né? Tem 3 dias úteis, ele tem que entrar com o que a gente fala com processo cautelar. Ele vai conseguir uma decisão que a gente chama decisão liminar, que é uma decisão provisória, que vai dizer não proteste. Se ele não conseguir isso, a outra coisa que você pode dar de alternativa para ele é o contraprotesto, que é a defesa que ele vai poder te mostrar e você vai consignar isso, mas você vai lavrar o protesto normal. Então, ou você orienta ele a conseguir essa ordem judicial, que a sustação do protesto é justamente que consiste no impedimento da lavratura do protesto mediante ordem judicial. Então, tem uma ordem judicial antes do protesto lavrado, isso é sustação do protesto. Aí você não lavra o protesto, tá? O 427 fala assim, lá do Código de Normas, 427 fala assim, peguem aí. 427 diz, permanecerão no tabelionato de protesto à disposição do juízo os títulos e documento de dívida cujo protesto for sustado em caráter liminar. Então, se ele apresentar para vocês uma ordem judicial antes do protesto, você não vai devolver tudo para ele e mandar ele embora. Você não pode fazer isso. Você tem que ficar com as coisas ali, com a ordem judicial. Você vai já ter apontado aquele documento. Então, você tem um processo que gerou no seu cartório. Você não devolve tudo para ele. Você simplesmente não protesta. Mas você arquiva tudo, porque o 427 fala que você tem que deixar à disposição do juízo os títulos e documento de dívida cujo protesto foi sustado em caráter liminar. Por que isso? Porque aquela decisão do juiz, ela é uma decisão provisória ainda. Então, pode ser que mude. Pode ser que dali um tempo ele diga assim, não, pode protestar. E aí você tem que achar o teu apontamento lá no cartório para você vir a protestar, tá? É o 427 diz isso. O parágrafo 1º diz o seguinte, desse mesmo artigo. O título ou documento de dívida cujo protesto tenha sido sustado só será pago, protestado ou retirado com autorização judicial. É o seguinte, se vocês receberam uma ordem judicial antes do protesto, você arquiva tudo, mas você não faz nada sem ordem judicial.
você só vai aceitar um pagamento, você só vai protestar, você só vai retirar se tiver ordem judicial. Então, teve a sustação do protesto, teve a ordem de sustação do protesto, que é aquela que se dá antes do protesto. Você arquiva as coisas no seu cartório. O devedor aparece no seu balcão e fala assim, olha, sabe aquele protesto lá, aquele lá que eu consegui a ordem judicial? Eu quero pagar. Você pode receber esse pagamento? Você não pode receber esse pagamento. Tudo que acontecer num processo referente a um título no teu cartório que foi sustado o protesto, que houve uma sustação do protesto, você só vai poder fazer com outra ordem judicial. Então, você só vai poder aceitar um pagamento se tiver ordem judicial, você só vai poder protestar se vier uma ordem judicial e dizer proteste, você só vai poder até retirar, que é a desistência, se o juiz disser isso. Mesmo se o apresentante disser, olha, eu quero desistir daquele processo que eu levei aí, aquele título, você não pode. Nada mais vai ser feito referente a esse título sem ordem judicial. Tá entendido? Isso é bem importante também, tá? Bem importante, tá? Tá lá no 427 do Código de Normas, parágrafo 1º, tá bom? Então, não se faz mais nada naquele título sem ordem judicial, beleza? O artigo 17 da Lei 9492, que é a lei do protesto, a lei federal, diz o seguinte, revogada a ordem de sustação, então o juiz voltou atrás, revogou aquela ordem, não há necessidade de se proceder nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro do protesto efetivados até o primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da revogação. O que ele está querendo dizer? Recebi um título no meu cartório, intimei o devedor, no dia seguinte apareceu uma decisão do juiz que diz que o protesto foi sustado, tá? Então, eu não faço protesto, beleza, fica ali parado. Daqui uns dias, chega uma outra ordem judicial dizendo o seguinte, o juiz dizendo, olha, lembra aquele título? Está revogada aquela sustação, ou seja, eu estou voltando atrás. Ele não está mais sustado. Você recebe isso, o que ele está querendo dizer? Se não está mais sustado, você tem que fazer o quê? Protestar. Você vai ter que fazer de novo a intimação do devedor? Não. No dia subsequente, você já protesta. Porque o artigo 17 da 9492 diz isso. Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro do protesto efetivados até o primeiro dia útil disso, tá? Beleza. Passada a sustação do protesto, nós temos, eu queria fazer um comparativo entre sustação e suspensão dos efeitos do protesto, porque a gente confunde muito. A sustação do protesto é uma ordem judicial que acontece antes de você ter protestado. A suspensão dos efeitos do protesto, ela é depois de você já ter protestado. Você protestou, você recebe uma ordem judicial dizendo que tem a suspensão dos efeitos do protesto. Aí o que ocorre? Tem muitos juízes que confundem esses nomes, tá? Muitos juízes que confundem. Mas é importante que a gente saiba que a sustação é o nome correto, ela se dá antes do protesto e ela impede o protesto em si, a lavratura do protesto, e a suspensão dos efeitos do protesto também é uma ordem judicial, mas ela vem para você, tabelião ou colaborador, ela chega depois que você já lavrou o protesto, tá? Então, ela é uma medida judicial que é concedida ao devedor por meio de uma ordem judicial. E o que diz? Geralmente, essa decisão diz que você não pode dar efeitos daquele protesto, você não vai dar a publicidade devida daquele protesto, certo? Após protestado, a sustação do protesto já não é mais possível, porque a sustação do protesto é antes do protesto, por aquilo que eu falei, né? E a suspensão do protesto não, é uma ordem judicial, mas ela é após o protesto já lavrado. Então, a diferença é o momento que você recebe essa ordem judicial. Se foi após o protesto, ela é a suspensão dos efeitos do protesto. E o que acontece? Ela impede a publicidade do protesto, os efeitos do protesto, certo? Beleza. O 429 do Código de Normas, 429, peguem aí. Recebido o mandado de sustação do protesto, o tabelião suspende qualquer medida no sentido de promover a lavratura do protesto.
foi o que a gente explicou. Então, recebeu o mandado que vem do juiz de sustação do protesto, o tabelião suspenderá qualquer medida no sentido de promover a lavratura do protesto. Recebido o mandado de cancelamento do protesto, após a lavratura do protesto, o tabelião procederá na forma prevista para as ordens de suspensão dos efeitos do protesto, levando-se em consideração sua natureza provisória ou definitiva, porque pode ser que você tenha recebido, após o protesto, uma decisão só provisória, ainda não transitou em julgado, tá? Então, você vai suspender os efeitos do protesto. E o parágrafo único diz o seguinte: quando os juízes das varas cíveis e dos juizados determinarem a retirada do nome do devedor dos apontamentos dos cartórios de protesto, devem fazer constar, de forma expressa, se a ordem judicial é de sustação, cancelamento provisório ou cancelamento definitivo do protesto. Isso é muito importante, porque você pode ter, após um protesto já lavrado, ainda uma decisão provisória. Se ela é provisória, você não vai cancelar o teu apontamento. Você vai apenas suspender a publicidade daquilo por enquanto. Só quando vier a decisão definitiva é que você realmente cancela, inclusive, o apontamento. Então, quando eu já recebi aqui, tem microfone aberto, gente. Eu já recebi aqui ordem judicial que não esclarecia se aquela decisão era provisória ou definitiva. E aí, o que a gente faz? Ou você faz uma nota devolutiva, que o nome é correto, nota devolutiva, mas eu prefiro sempre fazer um ofício em resposta ao juiz, porque eu acho que a nota devolutiva tem muito juiz que não gosta, sabe? Então, eu acho que isso não tem prejuízo nenhum, eu sempre coloco um ofício de resposta e peço para ele esclarecer se aquela decisão é provisória ou não. Isso é importante para você cancelar o apontamento ou não, tá? Então, resumindo, a sustação e a suspensão, elas são ordens judiciais. A sustação é antes do protesto, ela impede a lavratura do protesto. A suspensão é depois, ela suspende os efeitos do protesto. Aí você tem que saber se é provisória ou definitiva, tá? A outra coisa, tudo isso, sustação, suspensão, isso aí não tem cobrança de emolumentos, tá, pessoal? Isso não tem ato na tabela, tá? Então, por isso que eu só tô dando os conceitos e não tô falando de selo, tá? A outra situação que você pode dar de dica para o devedor que chega indignado no teu balcão é que ele pode realizar um contraprotesto. O contraprotesto, ele está lá no 434 do Código de Normas, tá? O que diz o 434? Ele diz que dentro do prazo do protesto, o devedor pode apresentar as razões para o não pagamento da dívida, que é o chamado contraprotesto, que deverão ser consignadas no registro e no instrumento de protesto. Ou seja, o contraprotesto é o fato de você pegar a defesa do devedor e colocar no teu instrumento de protesto. Ele não vai impedir a lavratura do protesto. Ah, mas e o que adianta então? Adianta que quando você for expedir uma certidão, se tiver um contraprotesto lá, você tem que colocar as razões do devedor. Isso tem muito efeito depois judicial, quando ele for discutir esse débito. Então, é muito importante a gente aconselhar os devedores que vêm questionando, que não devem protestar. Primeiro, você tem que esclarecer, olha, eu não posso deixar de protestar sem uma ordem judicial. Você precisa de uma ordem que vai provocar a sustação do protesto. Só assim eu posso deixar de protestar. Se você não conseguir essa ordem judicial no prazo, eu te dou a alternativa do contraprotesto. O que é o contraprotesto? É a defesa por escrito do porquê que você diz que esse título não é devido. Por que você está dizendo que não tem que protestar? Você vai fazer o protesto e você vai consignar a defesa do devedor ali, e isso tem efeitos jurídicos reflexos depois. E numa certidão que você lavre desse apontamento, desse protesto, você tem que fazer constar a defesa do devedor. Tá entendido? Isso é o contraprotesto, tá? Também não é devido emolumentos para isso, tá bom? Isso o Código de Normas fala bem no parágrafo único do 434 que para o contraprotesto não se cobra nenhum emolumento. Então, a gente falou que naqueles 3 dias após a intimação, você pode ocorrer várias coisas, né? Nós falamos que pode ter a desistência, que é a mesma coisa da retirada.
A gente falou que pode ter a sustação do protesto, e a gente falou também que a gente pode ter o contraprotesto, que é a defesa, né? E já explicamos a suspensão dos efeitos do protesto. A próxima ocorrência, a próxima fase que pode ocorrer nesse prazo dos 3 dias antes da lavratura do protesto é o ato que a gente chama pagamento, que está lá na nossa tabela, que é 171 da tabela, tá? A 171, desculpa, a 178. Por quê? Porque o pagamento, ele depende do valor do título. Então, ele vai variar o valor. Então, ele está lá no item 171 a 178 do protesto. É o pagamento. Lembrando que quando ocorrer o pagamento, você tem 2 atos novos para praticar. Você pratica o ato de pagamento e o ato de cancelamento do apontamento. Tá? Isso é muito importante porque todas as vezes que você receber um pagamento referente ao título, você tem que cancelar aquele apontamento. O teu apontamento, ele não pode ficar ativo. O teu protocolo não pode ficar ativo. Então, se ocorreu o pagamento do título, você cobra o pagamento de acordo com o valor do título, ato 171 a 178 da tabela, e você cobra também o cancelamento do apontamento. Então, são dois selos que você gera nesse momento, tá? Então, ato de pagamento, quando você fala em ato do pagamento, tem que pensar que aquele pagamento é feito no cartório, ou ao tabelião, por meio de um depósito na conta do cartório, tá? Dentro daquele prazo, ou seja, antes do protesto. Então, todas as vezes que vocês receberem o pagamento antes do protesto, você tá realizando o ato de pagamento. Se você receber depois do protesto, que na verdade quem recebe já é o credor diretamente, você tem daí o cancelamento do protesto. Então, toda vez que falar em pagamento, a gente está falando que isso ocorreu antes da lavratura do protesto, certo? Eu queria esclarecer aqui que todos nós recebemos por esse ato. Ele está previsto na tabela. Então, jamais vocês podem passar essa atribuição para o próprio devedor. Hoje, a gente resolveu muito dos nossos problemas com a questão dos boletos pela Semprote, porque hoje a gente recebe tudo pelos boletos, praticamente, né? Exceto alguns convênios estaduais, por exemplo, que ainda não estão entrando no protesto, no boleto. Aí, o que acontecia? O cartório pegava, passava a conta do credor ou do IEPTB direto para o devedor fazia o pagamento, depositava na conta do IEPTB ou depositava na conta do credor, e a gente lá no IEPTB, que é como se fosse um banco, ficava igual doido lá para tentar identificar onde é que estava esse pagamento. Isso é errado, porque o pagamento é um ato, é um serviço que é de responsabilidade do tabelião, ele recebe para isso. Então, ele jamais pode passar alguma conta para o devedor se virar para pagar. Ele tem que receber ou no balcão, ou ele pode fornecer a sua conta para que ele deposite na sua conta, na conta do cartório ou do tabelião. Mas depois, o tabelião, o cartório é que é responsável por esse repasse, ou para o IEPTB, ou diretamente para o credor, depende do caso. E hoje em dia, como é que a gente faz esse repasse? Através do pagamento daqueles boletos, né? Que a gente dá o retorno na CRA e gera o boleto. Então, a gente informatizou isso aí. Mas eu estou falando isso para que a gente tenha consciência que o pagamento, ele é de responsabilidade do tabelião, ele não é do devedor. Tanto que ele recebe por isso, que é um ato da tabela, que é 171 a 178, tá? Depende do valor do título. Você vai olhar o valor do título, aí você vai ver quanto que você vai cobrar naquele pagamento. Aí o artigo 19, lá na 9492, que é a lei federal, diz que o pagamento do título ou documento de dívida será feito diretamente no tabelionato competente ou na conta bancária do tabelionato, certo? No valor igual ao declarado pelo apresentante acrescido dos emolumentos e demais despesas. Então, nesse momento do pagamento, o título entrou no cartório como título postergado, você vai cobrar tudo que você fez antes. Você vai cobrar nesse momento do devedor que está pagando aquele título, o apontamento, a digitalização,
a intimação e o pagamento, e mais o quê? Cancelamento do apontamento. Então, é importante saber que no ato do pagamento, 2 atos novos são gerados. O ato do pagamento e o ato do cancelamento do apontamento, certo? Ok? Então, você vai selar como o pagamento? Selo geral, né? E o valor vai depender do valor do título, mais 85 centavos, que é do valor do selo geral. E se você tiver ISS aí e tiver a lei que autoriza, você repassa também o ISS. E mais o quê? Mais outro selo geral que corresponde ao ato de cancelamento do apontamento, que é 20,79, mais 85 centavos, que dá 21,64, tá? Então, gera 2 novos atos nesse momento, tá? E aí, se foi postergado, você vai cobrar tudo que você já tinha praticado gratuitamente, ok? Aí, pessoal, não ocorreu nem a desistência ou retirada, não ocorreu a sustação do protesto, não ocorreu o pagamento. Qual é a única fase que resta desse processo todo? Se não ocorreu nenhuma dessas situações, a única fase que vai restar agora é a fase do protesto. Finalmente, a gente chega no protesto, né? Lavra-se o protesto, tá? Que é o ato 144 e 151 da tabela de emolumentos, que também é um valor variável de acordo com o valor do título, tá? Aí o 432 do Código de Normas, se vocês puderem pegar aí, 432 do Código de Normas, diz o seguinte. Peraí. 432 diz: esgotado o prazo previsto no 410. O que o 410 diz? Diz aqueles 3 dias úteis lá que a gente conta, tá? Depois da intimação, conta 3 dias úteis para protestar. Então, ele diz: se esgotou os 3 dias úteis e ninguém veio, nem retirou, nem houve sustação, nem pagou, sem que tenha ocorrido desistência, sustação de dúvida, aceite, devolução ou pagamento, o tabelião de protesto vai fazer o quê? Ele lavra o registro do protesto, tá? Então, passou os 3 dias, não ocorreu o pagamento nem retirada, aí sim vem a lavratura do protesto. A lavratura e o registro do protesto serão feitos no primeiro dia útil subsequente à data em que tenha esgotado o prazo do 410. É o parágrafo único, tá? Então, passou os 3 dias úteis, encerrou hoje. Eu tenho que fazer o protesto hoje? Não, posso fazer amanhã. Esses 2 ar estão ligados, estão morrendo de calor. Tá. Ok? Então, não teve o pagamento. Passaram os 3 dias. No dia seguinte, você tem que lavrar o protesto. Você só não vai lavrar o protesto se vier uma ordem judicial nesse momento, tá? Que é a sustação do protesto. O 435 diz: os devedores, assim como... Isso é muito importante, 435. Os devedores, assim compreendidos, os emitentes nas notas promissórias e cheques, os sacados na letra de câmbio duplicata, bem como os indicados pelo apresentante ou credor como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura do registro do protesto. Isso é muito importante. Eu sei que tem muita gente que eu fazia errado no início. É o seguinte, pessoal, o protesto é do título. Você tem um protesto por título. Se o teu título vem com mais de um devedor, vem com o devedor principal, devedor solidário, o teu protesto, ele é um só. Você não vai abrir um protesto para um devedor ou protesto para outro devedor. Não existe isso. O protesto é único, é por título, mas no instrumento do teu protesto, você indica o nome dos devedores, solidário e o principal, tá? É bem importante isso. E o 436 fala o seguinte: 436, havendo requerimento, esse é um artigo muito específico aqui do Pará e muito importante também. Havendo requerimento expresso do apresentante, o avalista do devedor, a este será equiparado, devendo ser intimado e vai figurar no termo de lavratura do protesto. Então, esse é um artigo específico do Código de Normas do Pará, porque nós temos diversos outros estados, e jurisprudência, inclusive, e lei que diz que não figura o avalista, mas no Pará existe autorização expressa para isso.
Se houver requerimento expresso do apresentante, o avalista também vai constar naquele instrumento de protesto, tá? Mas tem que haver esse requerimento expresso do apresentante, ok? Muito importante esse artigo 436, tá? E o parágrafo único diz que isso se aplica também ao fiador, caso tenha aberto mão do benefício de ordem, tá? Renunciado, é mais chique, tá? Tá, o 436 diz o seguinte, então, que havendo requerimento expresso, o avalista também vai poder figurar, e isso também se aplica ao fiador se ele tiver renunciado o benefício de ordem. O que vai no ato do protesto? O ato do protesto, ele vai ou selo geral, se não for um título postergado, ou selo postergado, se for um título postergado, tá? É o mesmo raciocínio. Aí o valor, qual que é o valor? Depende do teu valor do título. Tá lá na tabela, é 144 a 151. Você vai ter que olhar o valor do título, encaixou ali, mais o valor do selo, vai ser o que você vai cobrar, tá? Se for um título postergado, você não vai receber nada ainda, tá? Protesta gratuitamente. Gratuitamente não, o valor o recebimento é postergado, é diferido, tá? Beleza? Então, selo geral, se for um título normal, ou selo postergado para esse ato do protesto, que está lá na tabela. E aí a gente passa para a última fase do protesto, que é o cancelamento do protesto, né? Que está lá no 154 a 161 da tabela, tá? E ainda, ocorrendo o cancelamento do protesto, você vai gerar 2 atos. É o mesmo raciocínio do pagamento. Você vai gerar 2 atos. Você vai gerar o ato de cancelamento do protesto, que está no 154 a 161 da tabela, tá? Porque também varia de acordo com o valor do título. E você gera também um outro selo para o cancelamento do quê? Do pagamento. Do apontamento, tá? Que é o 153 da tabela. Então, gera 2 atos nesse momento. O cancelamento do protesto, que está no item 154 a 161 da tabela, e o cancelamento do apontamento, que é 153 da tabela, tá? Como é que eu cancelo um protesto? Por que eu cancelo um protesto? Você vai cancelar o protesto quando o devedor foi acertar as contas com o credor. Então, antes do protesto, ele consegue vir pagar no cartório, certo? Protestou, a orientação que a gente tem que dar para o devedor é o seguinte: agora você tem que acertar direto com o credor, tá? Acertou direto com o credor, você vai apresentar para o tabelionato de protesto uma carta de anuência, ou você pode apresentar até mesmo o título de crédito ou o documento de dívida protestado, que quando você tem, o devedor apresenta para você esse instrumento da dívida, quer dizer que ele pagou. É o que a lei diz, é o 439. O 439 do Código de Normas diz assim: o cancelamento do protesto será solicitado ao tabelião por qualquer interessado, mediante apresentação do quê? 1. Do título de crédito ou documento de dívida protestado, cuja cópia ficará arquivada. Porque a lei presume que se o devedor está com o documento que gerou a dívida, quer dizer que ele acertou as contas com o credor, porque senão estaria com o credor, certo? O credor, quando ele vai protestar um título, ele está com aquele documento para ele protestar, certo? Então, se ele negociou com o credor e o credor deu para ele o título de volta, quer dizer, então, que ele acertou as contas com o credor. Então, a lei entende que você pode cancelar o protesto se o devedor comparecer ou te enviar pelas centrais. O próprio instrumento da dívida, você já pode cancelar. A outra situação é ele apresentar uma declaração de anuência, tá? A declaração de anuência assinada pelo próprio credor originário ou por endosso translativo. O que é o endosso translativo? Eu tenho um cheque, tá? Vamos supor, eu tenho um cheque e eu sou a credora desse cheque, tá? Estão me devendo. Mas eu virei as costas do cheque, que a gente fala, vou endossar esse cheque. Eu vou passar esse meu crédito para, sei lá,
o Dr. Rodrigo, que é o vice-presidente do EPTB. Então, eu vou passar esse meu crédito, esse meu título, vou endossar. Eu passei o meu crédito para outra pessoa. Então, eu fiz um endosso translativo. O endosso translativo quer dizer que você passou aquele crédito para outra pessoa. É diferente do endosso mandato. E isso, se vocês observarem, nos títulos que vocês estão recebendo pela CRA, a maioria tem escrito lá, endosso mandato, endosso mandato. Por quê? O endosso mandato, ele só te dá poderes para cobrar, para te representar, mas você não é o dono daquilo, você não é o dono daquele crédito, tá? Aqui está dizendo que a carta de anuência, ela pode ser assinada pelo próprio credor originário ou por endosso translativo, ou seja, já é o outro credor que pegou aquele crédito. No meu caso aqui, no exemplo que eu dei, essa carta de anuência poderia estar assinada, no caso, por mim, que era a credora originária, ou se eu tiver feito um endosso translativo, eu transferi o meu crédito para o doutor Trigueiro, poderia estar assinado pelo Trigueiro. Entenderam? Então, as pessoas que assinam essa carta de anuência podem ser essas que eu falei, e o teu título vai dizer se houve um endosso translativo ou não, tá? E como mais você cancela um protesto? Por uma ordem judicial, que é o que a gente falou lá na suspensão dos efeitos do protesto, né? Se for uma decisão definitiva, você vai cancelar o protesto e cancela o apontamento também, beleza? O 439 que fala isso, tá? E o parágrafo 1º do 439 diz assim, que a declaração de anuência deve conter a identificação do signatário, quem assinou, e a sua firma deve estar reconhecida por tabelião de notas. Então, se for um documento que você receba na sua serventia, tem que estar reconhecido, tá? Na hipótese do protesto em que tenha figurado o apresentante por endosso mandato, que é aquele endosso que não transfere o crédito, a declaração de anuência poderá ser passada pelo credor endossante ou pelo apresentante, porque o apresentante ele tem poderes para isso, tá? A anuência, a declaração de anuência, ela também pode ser eletrônica, recebida pelas centrais, recebida pela CRA, recebida pela Semprote, a gente vive recebendo isso, certo? O 441 do Código de Normas diz que a declaração de anuência pode ser confeccionada em meio eletrônico, com a assinatura digital do anuente, em conformidade com o certificado ICP Brasil. Então, pessoal, a gente tem que aceitar essas declarações de anuência, tá? Que venham com assinatura digital também. Não precisa ser só assinatura manual, com o carimbo lá do reconhecimento do tabelião de notas. Não precisa, tá? Pode ser assinada por certificado digital, tá? E também o artigo 5º da 9492 diz que é admitido o pedido de cancelamento do protesto pela internet mediante anuência do credor ou apresentante do título assinada eletronicamente. Isso não é na 9492, é no provimento 87, desculpa. E tem o artigo 6º do provimento que fala uma novidade que eu queria falar para vocês, que eu acho muito importante vocês saberem disso. A vida inteira a gente só cancela protesto, o mais comum é a carta de anuência, certo? A carta de anuência. Ou você também pode cancelar o protesto se tiver uma ordem judicial, ou se o devedor apresentar o próprio documento de dívida, que a gente viu que também representa que foi pago. O artigo 6º do provimento 87 diz assim, eu queria muita atenção de vocês nesse momento, muita atenção, porque é uma novidade bem grande isso aqui. O cancelamento do protesto pode ser requerido diretamente ao tabelião, mediante a apresentação pelo interessado de documentos que comprovem a extinção da obrigação. O que quer dizer isso? O provimento veio trazendo uma maior autonomia para o tabelião. Você pode cancelar um protesto sem a carta de anuência? Eu posso. Eu posso, se eu receber no meu cartório um devedor que prove por A mais B para mim que pagou aquilo. Então, ele trouxe lá, em termos de quitação, a fatura dele está paga com o código de barras, você conseguiu conferir lá no site da Equatorial, por exemplo, que está pago, você vai poder cancelar o protesto, mesmo sem ter a carta de anuência. Isso é uma novidade, isso dá maior autonomia para o tabelião. Agora, a responsabilidade é tua também dessa verificação, você tem que ter certeza que foi pago.
E isso representa uma frase, não, uma palavra que está muito na moda agora, que é a desburocratização. Então, o cancelamento do protesto, esse artigo, ele autoriza expressamente o tabelião a cancelar o protesto sem carta de anuência, desde que o devedor comprove por A mais B que você se sinta seguro disso, de que aquela obrigação foi quitada. E você arquiva isso nos teus arquivos, tá? O que que faz quando acontece o cancelamento do protesto? Qual é o ato que você pratica lá no teu livro? Ele é uma averbação. Então, o 446 diz o seguinte, que o cancelamento de protesto é averbado no respectivo registro. Muita gente usa etiqueta, né? Você faz a etiqueta e coloca lá. Você tem que ter um ato de averbação ali, porque você tem que informar que aquele protesto foi cancelado. Se você não fizer um ato no seu instrumento, você corre o risco de continuar informando que aquele título ainda está protestado quando ele não está mais, foi cancelado. Beleza? Então, 446 diz que o cancelamento se dá mediante uma averbação, tá? No instrumento. Aí, quais são os selos que são utilizados nesse momento e quais são os atos gerados? Quando você faz o cancelamento do protesto, você gera 2 novos atos, que é o próprio cancelamento do protesto, que está lá no 154 a 161 da tabela, varia conforme o valor do título, e também o cancelamento do apontamento, que é 153 da tabela, certo? E aí, nesse momento, só te resta um selo. Não há que pensar que nós vamos fazer cancelamento do protesto com selo postergado. É só selo geral nesse momento, certo? Então, você vai gerar... gente. Tem áudio aberto, Jefferson. Você vai gerar, nesse momento, um selo geral para o cancelamento do protesto e você vai gerar um selo geral também para o cancelamento do apontamento, tá? Se o teu título entrou na tua serventia como título postergado, você vai cobrar tudo que você praticou para trás. Você vai cobrar o protesto, a digitalização, a intimação e o apontamento, tá? Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui para a gente ver quanto que a gente vai receber. Eu recebi um título e ele era um título postergado. Quando que o título é postergado, quando que não é, o doutor Rodrigo vai explicar amanhã. Mas, enfim, eu recebi na minha serventia um título e ele era postergado. Então, eu pratiquei o apontamento e não cobrei nada. Eu pratiquei a digitalização e não cobrei nada. Eu pratiquei a intimação e não cobrei nada. Dependendo do caso, eu pratiquei também uma intimação por edital e não cobrei nada. Eu pratiquei o protesto e não paguei nada, porque ele não veio pagar, ele não retirou. Então, foi feito protesto sem receber nada. E agora, depois de todos esses atos que eu pratiquei de graça, ele vem cancelar o protesto. Então, aí eu vou gerar mais 2, cancelamento do protesto e cancelamento do apontamento. Vou cobrar só esses 2? Não, vou cobrar tudo, porque foi postergado. Então, eu cobro o cancelamento do protesto, o cancelamento do apontamento, o apontamento, a digitalização, a intimação normal, intimação de edital, se tiver, e protesto. Então, 7. São 7 atos que eu vou cobrar agora. Entendeu? Então, você tem que ter 7 atos aí, 7 selos. Para cada ato corresponde um selo. Tá? Beleza. E aí eu queria chamar a atenção, eu finalizo aqui as fases do protesto, tá? Eu queria chamar a atenção para vocês para o artigo 447 do Código de Normas, que essa semana eu recebi uma ligação de um colega de Tucumã, o doutor Joabes, me fazendo uma pergunta, que ele estava com o devedor lá, enlouquecido, enfurecido, porque o Serasa isso, o Serasa aquilo, não sei o quê. É o seguinte, o 447 do Código de Normas diz o seguinte, eu queria que vocês acompanhassem comigo, que isso é bem importante. Nos casos de suspensão de efeitos ou cancelamento do protesto, o tabelião não é responsável pela retirada do nome do devedor que tenha sido inserido em cadastro de entidades representativas do comércio e da indústria ou daquelas vinculadas à proteção de crédito, cabendo-lhes apenas a expedição das certidões previstas. O que acontece, gente?
Quem vende informação para o Serasa e para o Boa Vista aqui no estado, que eu sei que tem cartório que não vende, o meu, graças a Deus, comecei a enviar ontem. Eu nunca tinha conseguido vender. O Serasa firmou comigo ontem, não me pagou ainda, bora ver se vai me pagar. Enfim. Aí você faz o seu... Tudo que você faz, você protestou, você comunica ao Serasa, não é isso? Ao Serasa, ao Boa Vista, aos birôs de crédito. Serasa, Boa Vista, são birôs de crédito. Então, você comunica, certo? Aí ele negativa o nome do cara lá. Aí você recebeu depois do protesto. Então, você cancelou o seu protesto lá no seu cartório. Você informou para o Serasa, para o Boa Vista. Como que você informa? Você informa mediante as informações, as certidões que você informa lá. Você fez o que você tinha que fazer enquanto tabelião. Aqueles casos que chegam no seu cartório, olha, mas eu continuo sendo negativado. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ligar no Serasa. Não, você não tem que fazer. Você pode fazer por boa vontade. Você vai atender o seu cliente. Você vai explicar. Mas, vejam bem, não é nossa obrigação correr atrás disso. O Serasa e o Boa Vista, eles são empresas privadas. Eles fazem um serviço de negativar o nome que a gente fala. E nós vendemos as nossas informações para eles. Alguns de nós vendem. E a gente informa para eles os cancelamentos também. Se por alguma questão operacional o Serasa não deu baixa nisso, Boa Vista não deu baixa nisso, você até pode tentar ajudar o seu cliente, mas não é obrigação do cartório ir atrás disso, entendeu? E isso está bem explicadinho no 447, que não é nossa obrigação essa retirada do nome do devedor. A nossa obrigação é enviar as informações, que são as certidões previstas lá na lei. Beleza? Eu queria deixar isso bem claro, porque eu sei que tem muitos tabeliães que o devedor vem reclamar do serviço do Serasa, como se a gente não tivesse feito o nosso serviço. A gente faz o nosso serviço à medida que a gente cancela o protesto e informa, à medida que a gente protesta e informa. Então, se eu protestei, informei, e por alguma coisa o nome não está negativado, você informa o seu devedor, fala, olha, eu já informei, eu posso até ligar para o Serasa e tudo, mas está aqui o comprovante que eu informei, eu enviei essa informação. Esse correr atrás disso aí não é obrigação do tabelião, porque o Serasa e o Boa Vista são empresas privadas. E a nossa obrigação, se eles comprarem, veja bem, a nossa obrigação, se eles comprarem as nossas informações, é informar. Mas se por alguma questão operacional não está constando lá, ou não foi retirado, a obrigação de correr atrás disso é do próprio devedor ou credor, dependendo do caso, tá? Pessoal, essa era a minha parte. Eu tentei dar um panorama geral do caminho que o título faz no tabelionato de protesto. Tentei, ao mesmo tempo... Pessoal, tá acontecendo alguma coisa aí? Só um minuto. Tá. Porque dá muita interferência aqui. Eu tentei rapidamente passar um panorama do caminho que o título faz no protesto. E ele é um caminho que, em momentos, ele pode ser um ou ser outro. Então, depois que eu intimei, ele pode ser uma retirada, ele pode ser uma sustação do protesto, ele pode ter um pagamento ou ele pode ser protestado. Então, depende, tem vários caminhos. Então, eu tentei passar isso com alguns conceitos básicos, passando os artigos. Eu fiz um resumo dessa minha palestra, tentei ser bem didática. Eu vou passar esse resumo para vocês, eu só vou escrever ele melhor, porque eu sou horrível com cor, com essas coisas. E vou passar para vocês. Tentei dar para vocês uma noção de como usar os selos e quantos atos vocês têm que cobrar, porque eu percebo nesse tempo de CRA que tem muita gente que não cobra o cancelamento do apontamento no ato de pagamento e no ato de cancelamento do protesto. Vocês têm que cobrar, é um direito de vocês. Eu percebia também que tinha muita gente que achava que o pagamento poderia ser passado para o devedor e não pode, isso é um ato do tabelião. Então, eu tentei fazer aqui um panorama geral das principais coisas básicas do protesto. E eu vou passar esse resumo para vocês. O sistema de vocês, eles têm que gerar o selo para cada ato. Então, se o sistema de vocês ainda não está fazendo isso, peguem no pé do sistema de vocês, porque o meu sistema, eu tive que pegar muito no pé, porque ele só gerava os selos no ciclo, entendeu? Tipo assim, pagamento, aí ele gerava todos os selos.
Se a corregedoria pegar isso, pode dar problema, porque para cada ato é um selo. Então, apontou, selo tem que ser gerado. Digitalizou, selo tem que ser gerado. Intimou, selo. Pagamento, selo. Protesto, selo. Cancelamento, selo. E assim por diante. Sempre, cada ato, um selo. Tá? Agora, eu queria abrir para perguntas. Boa tarde. Oi, doutor. Sou a Brenda, do cartório de novo repartimento. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. A minha dúvida é com relação ao contraprotesto. No parágrafo único, né, do artigo 434, fala que não são devidos emolumentos. Isso. Certo? Mas aqui na tabela tem o ato dele para ser cobrado, o valor de ato. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Ok. Ah, cadê? Qual é o ato da tabela? Tem isso. É o 170. Nunca cobrei. Gente, é assim. Tem coisa que a gente vai aprender junto. Eu nunca cobrei. Eu nunca cobrei para receber um contraprotesto e fazer. Até porque é uma coisa raríssima de acontecer. Eu já vi que tem esse ato na tabela, mas o Código de Normas diz que não é devido emolumentos. Então, assim, o meu procedimento aqui é não cobrar. Até porque eu tive pouquíssimos casos, assim, pouquíssimos. Eu não sei como os demais colegas procedem. Não sei, de repente, Rodrigo, você está aí? Leandro, vocês cobram? Não sei se eles estão aí. O doutor está numa reunião com a gestão comercial, está ausente no momento. O que eu posso fazer? Verificar isso. Rodrigo, está aí? Estou sim, doutor. Você ouviu a pergunta? Ouvi. Aqui nós fazemos a cobrança do contraprotesto. A gente usa a lei de emolumentos, que seria um amparo legal, talvez até num patamar acima de um código de normas, que é uma norma administrativa. Né? Tem um documento legislativo, então a gente segue o código de normas. Mas como a doutora mesma disse, né, gera diferentes entendimentos. Eu entendo por cobrar, porque para evitar, por exemplo, um questionamento da fiscalização sobre renúncia de receita. Mas isso pode ser discutido depois para a gente chegar num entendimento único ou até apresentar uma situação de dúvida, alguma coisa na corregedoria, se a gente entender necessário. Muito bom. Olha, maravilhoso, gente. Se pode cobrar, vamos cobrar, né? Eu acho que o fundamento do Dr. Rodrigo é muito bom. O que ele falou, que a nossa tabela de emolumentos, ela é uma lei, que ela é aprovada na Assembleia Legislativa, então ele entende que ela tem mais força que o próprio Código de Normas. E também para evitar uma não cobrança, porque a gente pode ter problema com a fiscalização. A fiscalização, quando ela vem na tua serventia, na correção, ela fiscaliza os atos. Você tem que cobrar o que é devido. Não pode cobrar mais, também não pode cobrar menos, é óbvio. Mas eu achei muito boa a alternativa que ele deu. E eu estava com vontade de fazer o seguinte: depois desse programa de capacitação, a gente estava pensando em fazer enunciados, entendeu? Por exemplo, esse poderia ser um enunciado, né, Rodrigo? Um enunciado dizendo que no ato de contraprotesto cobra-se o emolumento conforme ato tal da tabela de emolumentos. Então, eu acho que nem precisaria de uma suscitação de dúvidas ou uma provocação da corregedoria, né? Mas eu acho que a gente pode cobrar e até fazer um enunciado, ou então vamos decidir depois com a diretoria se a gente provoca a corregedoria para isso. Mas muito boa a tua ponderação. Eu não cobrava aqui, mas vou passar a cobrar. Moema, Magda, do segundo ofício de breves. Quero te parabenizar pela ótima apresentação do curso. Aqui em breves eu recebi um contraprotesto e foi cobrado com base na tabela de emolumentos. Inclusive, na época, era o antigo Código de Normas, eu nem sei se havia essa previsão aí que você disse, mas eu acredito que não havia. Mas a cobrança com base na tabela de emolumentos. Então, você faz igual o doutor Rodrigo, né? Perfeito. Eu vou fazer também. A gente pode receber e tem justificativa legal, eu acho que não tem por que a gente não cobrar. Até porque dá um trabalhão, porque tem que
não é, o contraprotesto dá trabalho. A gente tem que consignar tudo no instrumento, tem que cobrar sim. Mudei, aí quem me fez a pergunta inicial foi do novo repartimento, né? Isso, Brenda do novo repartimento. O doutor Emílio está pedindo a palavra aqui pela ordem. Por favor. O doutor Emílio, de Parauapebas. Moema, não, eu só queria chamar a atenção de que algumas pessoas fizeram perguntas no bate-papo. Então, tem uma ou duas ali, interessante você dar uma olhada também. Ah, tá. Eu tô vendo aqui que qual é o valor que o doutor Rodrigo cobra. Gente, sempre o valor tá na tabela. Cadê? Quem tá perguntando isso é a doutora Ideusuíte. Lá na tabela, deixa eu pegar aqui a tabela. Doutora, lá na tabela de emolumentos, cadê a tabela? Tô olhando aqui agora, não acho a minha tabela. Pode É o ato compartilhar. 170, 170. Ato 170, quanto é que tá aí, Rodrigo? 49,58. Já com repasse, né? Já com tudo. Aí, além disso, o valor do selo. Se não for título postergado, Mais valor o do selo. selo, Isso, 85 centavos, selo geral, se não for título postergado. Tá? Doutora, nós temos a Ednária Belas também pediu a palavra, tá? Tem mais, só um minutinho, tem mais alguma pergunta aqui no chat? Só para olhar aqui. Pessoal de Barcarena. É o Cartório Cordeiro de Tailândia, legal que você estava aqui. Tá, vamos lá? Moema, Oi. me parece que lá atrás alguém tinha perguntado, eu tinha feito uma ponderação que pode ser colocada amanhã, para poder padronizar quem está cobrando FRC e FRJ no postecipado, e também é um colega que perguntou... Não entendi a questão da padronização da FRC. E há um colega também que perguntou sobre o cancelamento. Tem algumas perguntas aí para trás. Eu vou olhar já, mas qual é a situação da FRJ e FRC? A minha colocação havia sido no seguinte sentido, como nós estamos aqui com um número recorde, acho que nunca tantos tabeliões de protesto se juntaram num único momento, a gente poderia tentar saber, né, se fazer uma pergunta sim ou não, para saber quem é que já está repassando o FRC e o FRJ, e mesmo também o ISS, já no caso dos pagamentos postecipados, que a gente conseguiria saber e, eventualmente, até combinar todo mundo junto, a partir de agora, de todo mundo cobrar. Aí a gente padroniza o cobrança. Olha, pessoal, deixa eu só falar uma coisa. A intenção desse programa é a gente padronizar algumas coisas, e uma delas, muito importante, é a gente padronizar o recebimento, porque é muito ruim para o cliente ir num cartório e receber um valor, ir no outro e receber outro. Isso é péssimo para a nossa imagem, qualquer atribuição. Os nossos atos, eles têm uma lei e a gente precisa cobrar o que está na lei. No caso do protesto, autorizou-se, mediante uma normativa federal, o repasse do FRJ e o FRC. Então, a gente já fez a tabela que vocês têm, que já tem o valor certinho com o repasse. Este é o valor que vocês têm que obedecer. Se o seu município tiver autorização para repassar o ISS, a gente já havia conversado com a Corregedoria, Emílio, sobre isso, porque aquele artigo do provimento diz que todas as taxas, impostos podem ser repassados, certo? Então, num primeiro momento, a gente discutiu, vamos repassar o ISS com base nisso também, mesmo sem ter lei municipal? A Corregedoria nos adiantou numa reunião formal com o IEPTB, que o município tem que ver com o seu município isso, porque é a competência do município. Então, a orientação que nós demos desde 2019 é que se repassa FRJ e FRC, fizemos a tabela, e o ISS, se você tiver lei no seu município. O meu caso aqui em Monte Alegre, eu tenho lei que autoriza o repasse. Então, eu repasso, além daquele valor que está ali, o valor do ISS. Então, difere um pouco dos valores. Mas, assim, essa tabela e essa orientação tá desde 2019 aí, foi muito bom o doutor Emílio ter falado, porque eu sei que tem gente que ainda não está aplicando essa tabela. Para o protesto, pessoal, é essa tabela aí que a gente tem que aplicar.
E aí, em relação ao ISS, vocês têm que ver se vocês têm autorização para repassar ou não. Pelo menos foi essa a orientação que nós recebemos da Corregedoria em relação ao ISS. Tá? Mais alguma pergunta? Oi, Moema. É Ednália, ela está... Quem é? Oi, tá me ouvindo? Tô. Quem é? Eu não tô vendo. Ednália. Oi, tudo bem? Tudo. Só para frisar um pouco a minha opinião em relação ao contraprotesto. Eu entendo que tem que ser cobrado pelas tabelas anteriores, eu me recordo que sempre existiu esse ato na tabela. A interpretação do parágrafo único do artigo 434, eu entendo que fala que não sendo devidos emolumentos e demais despesas pela guarda do contraprotesto. Ou seja, a prática do ato no instrumento de protesto, do lançamento do contraprotesto, ela deve ser cobrada. O tabelião não vai cobrar pela guarda e manutenção desse contraprotesto. Perfeito. Então, pelo que eu me recordo de tabelas bem anteriores, sempre existiu esse ato. É raríssimo aparecer. Tabela sempre existiu, você tem razão. Só que essa interpretação do parágrafo único, ela é dúbia. Tem gente que entende isso que você colocou agora, que é maravilhosa essa interpretação. Eu mesmo nunca tinha tido, mas tem gente que entendia que não seria cobrado emolumento por isso. Eu não cobrava, eu vou passar a cobrar. Acho que você tem toda a razão. Eu cobro bastante. Tenho bastante contra-protesto. Tu nunca me Exatamente. Falou, eu aqui em Monte Alegre. É raro aparecer, né? Mas quando aparecer, devemos cobrar. Vou cobrar, com certeza. Moema, eu tenho mais uma dúvida. Com relação ao avalista, você disse que tem que ter pedido específico. Quando esse título ele vem pela CRA, ele já vem com esse pedido específico intrínseco? Se não vier, você tem que fazer uma nota devolutiva e anexar na CRA. E pedir a autorização expressa, porque a lei fala que você vai poder fazer constar o avalista desde que haja um requerimento expresso. Então, eu não faria sem o requerimento expresso. Faço nota devolutiva, anexo, se for pela CRA ou se for balcão dona hora, e peço o requerimento expresso. Okay. Lá no bloco da CRA, só completando que no bloco da CRA, a gente vai ensinar também como anexar a nota devolutiva e tal, para vocês começarem a utilizar a nota devolutiva na CRA, sabe? Que eu vejo que a gente não está utilizando essa ferramenta. A gente só devolve o título e não diz nada, mas porque... e você pode solicitar alguma coisa que você está precisando para dar continuidade naquele serviço, que é o caso, né? Por exemplo... aí normalmente se utiliza só aqueles motivos. Os motivozinhos. Mas se você, por exemplo... teve um caso de um colega um dia desse, que ele precisava da planilha. Ele precisava da planilha dos cálculos. Então, ele pode anexar a nota devolutiva, dizer por que ele negou e já fazer a exigência da planilha, né? E coloca lá na série que a gente transmite. Tá? Ok, perfeito. Mais alguém, pessoal? Olha como eu explico bem, hein? Não tem mais dúvida? Aqui, Dom Eliseu repassa. Dúvida só no chat, nós temos uma dúvida no chat. Deixa eu ver. Se eu recebo um título cujo endereço é na zona rural, não tenho como intimar, posso direto edital? Eu utilizo, porque é inalcançável aquele lugar, entendeu? Não vai, o correio não vai lá naquele lugar. Eu sabia disso. Estima por edital. Pergunta da Zenaide aqui, tá? Então, sim, veio o endereço da zona rural, direto edital. Santa Isabel repassa FRJ, FRC e ISS, vocês devem ter lei autorizando aí, né? Aqui o Rodrigo respondeu aqui para o Felipe. Cobrada a certidão de cancelamento somente quando o devedor requer a certidão, é o ato 167, tá? Aqui,
Doutor Matheus, Matheus está falando aqui da questão, acho que eu já respondi, né? Minha dúvida refere ao procedimento. Se questiona, após a qualificação negativa do Eu respondi, né, Matheus? A gente vai ter o campo, o módulo da CRA que vai dizer onde é que vocês anexam, tá? Sim, na resposta do questionamento da Magda você respondeu, mas eu já tinha questionado já. Obrigado. Nada. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Oi. Olá. Oi. Ouvindo, pode falar. Em relação à tabela, boa tarde a todos, já quase boa noite. Em relação à tabela do cartório de protesto do Instituto, ele não bate o valor quando é feita a prestação no sistema do Tribunal de Justiça. E, geralmente são 2 centavos, no tribunal são 2 centavos a mais. Então, no final, no montante, tem uma diferença da tabela do Instituto para a porcentagem que o tribunal cobra. Alguém tá, Leandro, Rodrigo, alguma questão dessa? Eu realmente não sei essa questão. Marinice, teria que analisar, pegar um caso concreto aí para fazer esse cálculo. Mas o que nós temos que entender que nós estamos repassando essa taxa ao usuário. Então, isso não influenciaria na prestação de contas. O FRC e o FRJ... Não, exato. Não tem influência nenhuma na prestação de contas. O tribunal, ele continua recebendo a mesma coisa. O que a lei autorizou foi... Recebe, mas quando eu vou bater pelo que eu cobro no cartório, ele não bate com o que eu repasso para o tribunal. Então, no meu livro diário, ele dá uma diferença. Quando eu fecho o meu livro caixa semanal, dá uma diferença. Você deve estar com porque, deixa eu te falar uma coisa, você pode essa semana mandar para a gente uma tela, uma foto, porque, na verdade, o tribunal não tem que receber em cima desse FRC e FRJ, ele autorizou a gente repassar. O valor que o tribunal recebe é o mesmo... Não, justamente. Assim, o que eu falo para você, o que eu te aconselho? É você, amanhã ou depois, mandar uma foto, me mostrar direitinho o que você está tentando passar aqui, para a gente entender melhor, entendeu? Certo, eu vou providenciar aí, viu? Qual é o teu cartório? É Cametá, segundo ofício. Então você passa que eu vou te ajudar. A gente vai tentar te ajudar aqui no IPTB, para entender o que está acontecendo. Tudo bem. Às vezes é uma questão que até a gente também está fazendo errado, né? Exato. Tá bom, eu vou providenciar depois e entro em contato. Tá certo. Tá bem, obrigada. Doutora Marinice, se eu puder te ajudar agora, eu acho que eu entendi sua pergunta. Eu posso estar errado, mas não seria porque a doutora está fazendo o repasse do tribunal advindo do valor cheio do final da tabela? Na verdade, tinha que ser todo o ato. Não, eu quando eu faço a minha prestação, eu coloco o valor do ato para o tribunal. Então não é esse o problema. Então a gente vai ter que analisar o seu caso. E tem uma diferença, a tabela ela dá uma diferença de 2 centavos. Eu até conversei com o Nilson a esse respeito. Então não bate pela tabela do Instituto o que é repassado para o tribunal. Sempre dá uma diferença. Mas eu vou organizar tudinho, eu vou printar a tela e vou enviar para o Instituto para dar uma verificada nisso que está acontecendo. Perfeito. Tá bom? Ficamos no aguardo, então. Eu acho que... Tá bem, amigos. Obrigada pela atenção. Só mais uma coisa, que talvez eu acho o que é. Você não tá... Qual é o seu sistema aí, em Cametá? Você usa esse sistema? Oi? O sistema... Eu uso o sistema que o Instituto forneceu. Tá, que é o do Nilson, né? Do Nilson, exato. Será que ele não está arredondando esses valores? Porque se você observar, ele deve estar arredondando os valores. É por isso que deve estar dando a diferença. A gente vai ver essa semana, tá bom?
Não, tive essa semana. Em relação, eu estou falando em relação à tabela em si do Instituto, com o sistema que eu entro para fazer minha prestação. Mas eu vou providenciar tudo organizadinho e vou enviar para vocês darem uma analisada, tá bom? Tá certo. Mais alguém, pessoal? Tá bom. Não, doutora, nós não temos ninguém pedindo para falar no momento, tá? Então eu vou encerrar. Oi. Oi, boa noite. Para responder a dúvida dela, o sistema que ela envia os emolumentos, né, com base na tabela, é declarado para o tribunal, né? O que o sistema faz, a diferença de 2 centavos que está dando é porque o sistema do tribunal arredonda para cima as casas decimais. Eu até mandei um exemplo aí no chat, só para ficar mais clara a visualização. Por exemplo, tem um exemplo aqui no final da tabela do Instituto, que o FRJ, por exemplo, dá 2,655. E vocês cortando a casa decimal, fica 2,65. Quando é feito esse repasse no sistema do tribunal, aí já ele não arredonda, ele arredonda para cima. Por isso fica 2,66 no final. Aí é por isso que está dando essa pequena alteração de 2 centavos. É muito pouco, mas só bate em contradição com a tabela em si, não com a arrecadação. Ah, entendi. Agora, quando você pega essa tabela, tem lá embaixo uma observação, não tem? Vocês já olharam? Tem uma observação dessa questão do arredondamento, se eu não me engano. Estou sem a tabela aqui agora. Espera lá. Olha aqui. Essa tabela que a gente disponibilizou para vocês, abram ela aí e olhem lá embaixo o que está escrito nela. Lá embaixo está escrito assim: valores com 3 casas decimais, cortando a 3ª casa decimal. E tem uma observação que diz: com o critério de não repassar aos clientes valores acima do estipulado, vamos ignorar a 3ª casa decimal, evitando assim um arredondamento para cima. Não pode arredondar para cima. Sim, eu acho sim. Que é isso. A recomendação da tabela do Instituto. Essa é a diferença. Nessa tabela de vocês aqui, o arredondamento ele não é feito para cima. Quando é feita a prestação de contas com o tribunal, eles arredondam para cima. Por isso dá uma diferença. Eu tinha notado isso também, mas agora que eu estou entendendo por que acontecem essas coisas. A gente recomenda a não arredondar. Exato. Rodrigo, Matheus e Leandro, essa parte de matemática aí é com vocês, tá? Amanhã, depois, eu vou passar para vocês, não sou ruim nisso. Pessoal, eu vou estudar melhor essa questão. Alguns códigos de normas prevêem essa regra, falando que tem que arredondar para maior ou para menor. Eu não me recordo de ter visto isso no nosso código de normas. Então, nós temos que alinhar isso com o tribunal. Se está arredondando para maior, tem que ter uma normativa falando isso, né? Mas vamos analisar e eu acho que o Rodrigo vai dar o curso amanhã, aí ele já traz uma resposta definitiva. Rodrigo. Oi, Leandro. Órgão de arrecadação sempre vai arredondar para maior. Sempre. Ele nunca vai arredondar para menor. O tribunal nunca pede. Verdade. O tribunal nunca pede. Eu já estou feliz em repassar as taxas, né? Eu achei que isso seria algo impossível, mas... o nosso sócio, ele arredonda para cima, né? E aí, pessoal, mais alguma pergunta ou posso encerrar? Posso encerrar? Tá, vou encerrar agradecendo a presença de todo mundo. Eu sei que é um pouco cansativo. Eu vou editar direitinho o resumo que eu fiz, mandar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm o grupo de protesto. Eu queria reforçar aqui a importância de vocês acompanharem esse grupo de protesto. Ele é um grupo que eu considero ele extremamente técnico. A gente sempre está trocando dúvidas lá, enviando sugestões, orientações. Então, tudo que a gente fala lá é importante. Eu sei que tem grupo que a gente nem lê, não sei o que, mas não deixe de ler esse grupo. A gente envia também muita coisa para o e-mail de vocês, então observem se os e-mails de vocês estão atualizados. Às vezes vocês mudam e não avisam, então avisem o Instituto se vocês mudaram o e-mail.
Pela CRA também tem um local que a gente envia a comunicação. A gente tem uma equipe disponível do IAPTB que está sempre disponível para tirar dúvida. Enfim, quero reforçar a participação de todos vocês amanhã. Vai ser muito importante a palestra de amanhã com o Dr. Rodrigo. Ele vai bater bastante no provimento 86 e 87. Vai falar da importância dos convênios estaduais que nós temos alcançado através da administração sob direção do Dr. Leandro. Então, eu considero muito importante essa participação maciça aqui de vocês. Fiquei muito feliz, um recorde de público. Estamos na Globo e semana que vem já tem segunda, terça e quarta o outro bloco que vai vir. Nós vamos ter uma palestra com o Jefferson, que é o gestor do TI do IAPTB, e vamos ter também com o Lemuel, que é de Brasília ou São Paulo, nunca sei. Enfim, ele é muito bom, ele vai falar sobre CRA. Então, eu conto muito com vocês. A nossa plataforma principal de comunicação dos atos é a CRA. A gente precisa saber manusear ela melhor para a gente prestar um serviço melhor. Vamos falar da Semprot também. E amanhã vamos ter muita coisa com o Dr. Rodrigo. Então, não faltem, que vai ser muito legal. A gente está tentando deixar gravado. E a minha ideia é que as coisas que a gente tenha fixado aqui, a gente faça enunciados também, tá? Beleza? Vamos utilizar a tabela e deixar as coisas padronizadas. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Estou muito, muito feliz, tá bom? Um beijo, boa noite, obrigada. Pode encerrar, Índia.